Olá pessoal, estamos aqui em modo assíncrono na aula de Direito Administrativo. Vamos complementar o nosso conteúdo com dois tópicos essenciais para o Direito Administrativo, para o nosso curso, consequentemente. O primeiro, atos administrativos, e o último, licitação, com base na nova lei de licitação. Bom, importante dizer inicialmente que nós vimos sujeitos da administração e esses sujeitos e os agentes públicos, eles precisam agir, tomar decisões, são tomadores de decisão. E através de que instrumento eles tomam decisões? Eles tomam decisões mediante os atos administrativos. Portanto, eu vou aqui já espelhar o meu slide para vocês. Vocês vão ver o slide agora. Tá ok? Então, os atos administrativos são aqueles necessários para a realização dos interesses da administração. E nós já sabemos, a essa altura do curso, a essa altura do campeonato, que, certo, as intencionalidades devem ser voltadas, no caso da administração pública, para a coletividade. Então, quando a gente fala que os atos administrativos são realizados para a realização, realizados para a consecução, certo, dos fins da administração pública, nós estamos dizendo que é para os fins da coletividade, consequentemente. Então, o ato administrativo, ele tem valor jurídico. Ele tem significado jurídico. Portanto, ele tem validade. Ele tem suporte e, tendo suporte na legalidade, ele é legítimo, consequentemente. Nós vimos lá no início do nosso curso que a legalidade é o princípio basilar, juntamente com a moralidade, os dois princípios principais, certo, da administração pública, sem dúvida alguma. O pilar da moralidade e o pilar da legalidade. São dois sustentáculos da administração pública, consequentemente. Sem esses dois pilares, os demais não se sustentam. São as vigas mestras desse grande edifício que é o direito administrativo e a administração pública. Tá ok? Portanto, o ato administrativo tem valor jurídico. Tudo que interessa ao mundo do direito e gera consequências jurídicas é considerado fato jurídico em sentido amplo. Então, veja, nós sabemos que tanto a administração pública como a legislação é uma questão de escolha. Nem tudo é relevante a tal ponto para merecer uma lei específica. Passa por um processo de escolha, certo? E, de forma mais correta, de legitimação da própria sociedade. Há necessidades na sociedade e essas necessidades são contempladas muitas vezes com o processo legislativo, culminando, certo, na produção de uma lei. Então, tudo que interessa ao mundo do direito e gera consequências jurídicas é considerado fato jurídico em sentido amplo. Então, veja, o direito considera algumas circunstâncias, algumas condutas como sendo relevantes. Matar alguém, certo? Perpetrar crime contra meio ambiente, certo? O contrato tem repercussões jurídicas, portanto, tudo isso é fato jurídico. Fatos jurídicos em sentido estrito são acontecimentos que não decorrem diretamente de manifestação de vontade humana, mas resultam consequências jurídicas. Não decorreu da vontade, não decorreu de um ato humano, mas produziu consequências no mundo jurídico. Agora, em contraposição, nós temos os atos jurídicos, são quaisquer manifestações unilaterais, humanas, voluntárias, que tenham finalidade imediata de produzir determinada alteração no mundo jurídico. Exemplo, contratos. É um ato unilateral, certo? Um ato humano, né? Aí você estabelece o contrato, alguém assina ou você assina, tá certo? Mas são quaisquer manifestações unilaterais humanas, voluntárias, principalmente, esse dado é importante, que tenham finalidade imediata de produzir determinada alteração no mundo jurídico. Exemplo, os contratos. O ato administrativo é diferente de contratos. O ato administrativo é diferente de contratos. Por quê?
Por quê? Os atos administrativos são manifestações ou declarações da administração pública, agindo nesta qualidade ou de particulares que estejam exercendo prerrogativas públicas, por terem sido investidas em funções públicas. Primeiramente, o contrato é um ato unilateral. O ato administrativo é um ato, certo, não privado, portanto, tem uma finalidade pública, coletiva. Já começa a diferença por aí. Então, atos administrativos são manifestações ou declarações da administração pública agindo nesta qualidade ou de particulares que estejam exercendo prerrogativas públicas, por terem sido investidos em funções públicas consequentemente. Declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos. São ações do Estado que produzem efeitos jurídicos imediatos com observância da lei, princípio da legalidade, sob regime jurídico de direito público e sujeita a controle pelo Poder Judiciário. E aí também, além do Poder Judiciário, o controle pode ser realizado por quem? Pelos tribunais de contas, do Estado, da União, dos municípios, onde houver tribunais de contas municipais, pelas controladorias internas, certo? Também. Então, tem controle interno e controle externo também, tá certo? Então, atos administrativos diferente de atos políticos ou de governo. Veja bem, atos administrativos também são diferentes de atos políticos ou de governo, certo? As modalidades gerais são os atos legislativos, atos judiciais, atos administrativos, certo? Quando a gente fala de atos políticos, atos de governo, a gente fala de tomada de decisão diferente de um ato administrativo. É uma decisão política, é uma decisão de governo. Mas a gente pode ter atos gerais típicos, tanto atos legislativos, atos judiciais, como os atos administrativos, que fazem também parte desse rol de modalidades gerais de atos típicos. Ok? Portanto, o ato administrativo é diferente do fato administrativo. É diferente do fato administrativo. Aí, passando aqui, deixa eu passar aqui, um momentinho. Então, ato é diferente de fato. O ato é a ação em si. O ato é a ação em si. O ato é a ação em si, certo? Lembrando, o fato é diferente do ato. Por quê? Porque o fato é a circunstância. O ato é a ação. Certo? Ato é ação, fato é circunstância. Então, voltando aqui, atos vinculados, aí vamos ver a classificação. Primeiro, atos vinculados e discricionários. A expressão já fala. Se é um ato vinculado, é um ato obrigatório, vinculado a alguma coisa, ligado a alguma circunstância. São aqueles que a administração pública pratica sem margem alguma de liberdade de decisão. Não há discricionariedade nesse caso, pois é previamente estipulado pela lei. A lei estabelece e tem que corresponder. Sendo assim, a lei prevê o comportamento do gestor. Não tem jeito, é um ato vinculado, não tem escapatória. Atos discricionários, sim, há uma margem de liberdade. São aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha nos limites da lei, não é? Quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade de conveniência. Veja, tanto o ato vinculado como o ato discricionário são previsíveis, são previstos nos limites da lei. Só que no ato vinculado, você tem efetivamente o que vai ser feito. No ato discricionário, parte de uma escolha baseada numa autorização legal. Portanto, atos discricionários são aqueles que a administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e conveniência. Então, a discricionariedade atua numa zona de incerteza, né? Porque haverá uma escolha, ou zona de penumbra, também chamada, conhecida como zona de penumbra, porque o administrador ele vai escolher conforme as circunstâncias, a conveniência, o momento. Concentra-se na zona do mérito administrativo. Portanto, essa discricionariedade,
e não ato vinculado, ato discricionário, está na zona que nós chamamos de mérito administrativo, onde é o gestor que vai decidir conforme, certo, os seus motivos específicos. Não se trata de algo aleatório, mas algo que tem alguma base, baseado em quê? A base baseada, né, sendo repetitivo. Baseado justamente nos princípios da administração, na conveniência, certo? Na justeza daquela realização, nas necessidades da sociedade, nas demandas da sociedade, tá certo? Esse é o mérito administrativo. Portanto, não é uma coisa também totalmente aleatória, não é? É preciso entender isso, certo? Há uma margem de liberdade, não, mas não é totalmente aleatório, de forma alguma. A lei pode prever a discricionariedade. A lei pode prever essa discricionariedade. Essa discricionariedade está prevista na lei, certamente, na maioria dos casos. A discricionariedade pode ser aplicada quando a lei usa termos jurídicos indeterminados. Então não há uma exatidão. Aí cabe o administrador, dentro dessa zona do mérito administrativo, atuar. Atos gerais e individuais. Gerais não possuem destinatários determinados. Não tem destinatários determinados. Está subordinado a texto de lei, certo? Está subordinado a texto de lei. Exemplos: decretos regulamentares, instruções normativas e resoluções de agências reguladoras. Então, é um ato geral. Um decreto que regulamenta é um ato geral. Uma instrução normativa também é um ato geral. Uma resolução de agência reguladora também é um ato geral. Os individuais possuem destinatário certo, determinado, podendo ter um destinatário ou vários. Nomeação de concursado é um ato direcionado, individual. Exoneração de servidor também. Portaria de promoção também. Portaria de remoção também. O ato pode ser endereçado apenas ao interessado ou administrado, sendo desnecessária a publicação, quando a decisão não acarreta ônus ao erário, gasto ao erário, certo? Nem tem recursos para outros administrados. Mas, via de regra, mesmo não tendo gastos ao erário, essas portarias, essas resoluções, esses atos individuais são publicados no Diário Oficial. Atos internos só atingem órgãos e agentes da administração. Só. Não tem efeitos externos à administração pública. Caso não gerem direitos para os administrados, esses atos não precisam ser publicados em meio oficial. Mas, repito, certo? Embora não seja obrigado, costuma-se sim publicar no Diário Oficial. Voltando aqui, pessoal. Então, caso onere o patrimônio público, exige-se a publicação. Onerando o patrimônio público, é obrigatória a publicação. Exemplos: portaria de remoção, ordens de serviço, indicação de servidor para curso, é um ato interno. Não tem repercussão externa de forma alguma. Atos externos, ao contrário dos atos internos, têm repercussão para o mundo exterior à administração. Abrange os administrados em geral, devem ser publicados em meio oficial, já que tem essa abrangência para além dos limites da administração pública. A administração pode limitar-se a informar diretamente ao interessado, caso não seja necessária a publicação. Ok? Exemplos: atos normativos em geral, que vai atingir a vida das pessoas. Vou dar um exemplo claro agora com o Covid, né, os decretos que foram publicados, não é, para uso de máscara, para o lockdown, para lotação, né, de espaços fechados, ok? Proibição de aglomerações e tal. Nomeação de concursado, certo? Edital de licitação, homologação de empresas licitadas, tá ok? Ato simples, decorre de uma única manifestação de vontade de um único órgão. Não precisa de um colegiado, não precisa de um grupo para decisão. Decorre de uma decisão monocrática. Com essa manifestação, o ato está completo,
está perfeito, mesmo que proferido por um colegiado, tá certo? Está perfeito com essa decisão. Agora veja, quando se fala que uma decisão foi proferida por um colegiado, em sentido de modelo de decisão, não é um ato simples em si, mas quando a decisão ela é conjunta e sai um único documento, sim, ele pode ser considerado um ato simples, sem dúvida alguma, né? Então, ato complexo é diferente do teor do ato simples. O ato complexo é aquele que necessita para sua formação da manifestação de dois ou mais órgãos diferentes. Então, um órgão e outro órgão agem para poder ter o ato complexo. Exemplo, portaria conjunta. Acontece muito em decisões de ministérios, né, que tem a decisão, tem a assinatura do presidente e do ministro. Uma portaria, algo que tem relação com algum ministério, assina o presidente, assina o ministro conjuntamente. É um ato complexo. Ato composto é aquele cujo conteúdo resulta da manifestação de um só órgão, mas sua edição ou a produção de seus efeitos depende de um outro ato que o aprova. Então você tem um e tem outro. Exemplo, a indicação de ministro do STF. A indicação de ministro do STF depende de quem? Do presidente da República. Porém, essa indicação só vai ser válida se tiver o aval do Senado Federal. Então isso passa por uma sabatina do Senado Federal. Então ele só vai se concretizar o ato do presidente quando houver a sabatina, né? Existem dois atos, um principal e outro acessório. Exemplo, nomeação do executivo sujeitas à apreciação do legislativo. Apreciação do legislativo. Está repetido aí, mas é um só. Então, nomeação é o ato principal. A nomeação foi feita pelo presidente, mas ela só vai se concretizar se houver o aval do legislativo. A sabatina, ato acessório prévio. O artigo 52 da Constituição fala que compete privativamente ao Senado Federal aprovar previamente por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da República, presidente e diretores do Banco Central, procurador da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Portanto, é um ato composto. Atos de império, como a expressão fala, determinação, são aqueles impostos pela administração pública, criando obrigações ou restrições de forma unilateral, certo? E independentemente de anuência. São aqueles impostos pela administração pública, criando obrigações ou restrições de forma unilateral, independentemente de anuência. O ato de império, por exemplo, aconteceu agora na própria pandemia, em relação ao lockdown, em relação à lotação de espaços. Tem fundamento na supremacia do interesse público. Tem fundamento na supremacia do interesse público. Então, o interesse público é o que interessa. Daí a necessidade de ter atos de império especificamente. Então, são realizados ex officio. Independente de qualquer outro ato, é ex officio. Acontece. Exemplos, interdição de estabelecimento comercial. É um ato de império. Apreensão de mercadorias. Imposição de multas. Tá certo? Atos de gestão. Um exemplo em relação a atos de império é o alvará e depois o fechamento, certo? Permite-se o funcionamento e depois proíbe-se o funcionamento dependendo da situação, certo? Lacra-se o local por ter desrespeitado alguma norma de defesa do consumidor e assim em geral, tá certo? Atos de gestão são praticados pela administração na qualidade de gestora de seus bens e serviços. Seu fundamento é a indisponibilidade do interesse público. São atos corriqueiros de gestão, porque é necessário que o gestor proteja o patrimônio público. Seu fundamento é a indisponibilidade do interesse público. Exemplos, alienação, aluguel, autorização, permissão. Portanto, o gestor precisa ser diligente nesses atos de gestão. Atos de expediente, atos corriqueiros para impulsionamento dos processos, são atos internos da administração pública relacionados às rotinas de andamento dos variados serviços executados por seus órgãos e entidades administrativas. Não possuem conteúdo decisório, é apenas atos que impulsionam o processo. São procedimentos que vão impulsionando o processo em si. São atos de rotina. Ok? Exemplos, cadastramento de processos, remessa de documento a outras autoridades,
certo? Isso não é ato de decisão, é mero ato de expediente. Recebimento de petições também. Ato constitutivo é aquele que cria uma nova situação jurídica individual para seus destinatários em relação à administração. Por exemplo, concessão de férias, licença em geral, sanções administrativas. Aí você criou uma nova situação para o administrado. Ele entrou de férias, tirou uma licença, foi punido. Isso é um ato que constitui. Ato que constitui, cria uma nova situação, uma nova situação para o destinatário. Ato extintivo ou desconstitutivo. Aí é o contrário do constitutivo, desfaz. É aquele que põe fim às situações jurídicas existentes. Exemplo, exoneração do servidor, ele deixou de ser servidor. Cassação de permissão, não está funcionando mais porque foi cassada a permissão, entre outras. Ato modificativo, a expressão já fala, modifica alguma situação. É aquele que tem por fim alterar situações pré-existentes, sem provocar a sua extinção. Apenas modifica. Modifica uma determinada situação jurídica a ele anterior, mas não suprime direitos e obrigações. Não suprime direitos e obrigações. Portanto, exemplos, mudanças do horário, mudanças de local da reunião, adiamento da cerimônia, não extinguiu nenhum ato desse, não extinguiu a reunião, não extinguiu a cerimônia, apenas houve mudanças de planos. Tá ok? Ato declaratório. Declara uma situação específica. É aquele que apenas afirma a existência de um fato ou de uma situação jurídica anterior a ele. Declara que a pessoa tem um vínculo com a administração pública. Declara que a pessoa tem um determinado direito a se aposentar. É um ato declaratório. Atesta um fato, conferindo certeza jurídica a ele. Certo? Atesta que a pessoa tem 10 anos de serviço público em tal órgão, certo? Apenas está declarando o que é verdade, o que é verídico. Não cria situação nova, nem modifica ou extingue. Exemplo, certidão de antecedentes criminais, certidão de regularidade fiscal, declaração de tempo de serviço, certidão de contribuição previdenciária, atestado emitido por uma junta médica. Certo? É apenas um ato, certo, modificativo. Declaratório, aliás. Ato válido. Veja, ato válido é aquele que cumpre os requisitos legais, que está legitimado, que cumpriu tudo que foi necessário para se tornar um ato válido. É aquele que está em total conformidade com o ordenamento jurídico. Não possui qualquer vício, qualquer irregularidade, qualquer ilegalidade, portanto. Agora, o ato nulo é o contrário. Teve algum problema, não seguiu os requisitos do ordenamento jurídico. Ao contrário do ato válido, nasce com vício insanável, estando ausente elemento essencial à sua existência. É um ato em desconformidade com a lei ou com os princípios jurídicos. Por exemplo, a pessoa se aposentou e depois se descobre que ela não tinha tempo para se aposentar, nem anos de contribuição suficientes. Então, a administração pode tornar nulo aquele ato e a pessoa volta a trabalhar. Tá ok? Produz efeitos em virtude da presunção de legitimidade e da imperatividade. Porque todo ato proveniente da administração pública presume-se legítimo, porém ele é questionável, ele é relativo. Não há um absolutismo dessa legitimidade. Não é absoluto, é relativo. São considerados obrigações até a sua anulação. Produz efeitos, Sua anulação tem efeitos retroativos. A anulação tem efeitos retroativos. Ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação de vontade da administração pública, mas não se origina de um agente público verdadeiro. É aquele que possui apenas aparência, feições de manifestação de vontade da administração pública, mas não se origina de um agente público verdadeiro. Portanto, ele nunca existiu. No ato inexistente, nenhum efeito pode ser mantido, nem mesmo perante a terceiros de boa fé. Tá ok? Então, podem ser declarados inexistentes a qualquer tempo, certo? Então, foi feito por um agente que não é um administrador competente, é um ato inexistente. Agora, o anulável é diferente do nulo. Apresenta defeito sanável, pode ser resolvido. O defeito não o vício não é tão problemático que
torne nulo todo o processo. Não, ali pode ser consertado. Apresenta defeito sanável, ou seja, passível de convalidação pela própria administração que a praticou. Então você conta o tempo de serviço errado da pessoa. Ali você pode consertar, pode retificar. Não é um erro que torna nulo todo o procedimento, certo? Há a possibilidade de convalidação pela própria administração que a praticou, desde que ele não seja lesivo ao interesse público nem cause prejuízo a terceiro. Exemplos: vício de competência quanto à pessoa, não era a pessoa certa que deveria decidir, salvo se exclusiva. Se só ela pudesse decidir, aí sim é um ato nulo. Vício de forma, salvo se a forma for exigida em lei como requisito essencial. Se for exigido em lei como requisito essencial, é preciso sim, certo, tornar nulo o ato. Ato perfeito é aquele pronto e acabado que passou pelas fases e procedimentos necessários para a consumação da formação de um ato administrativo. Passou por todas as fases, sem nenhum problema, não é? Portanto, o ato perfeito, ele pode ser válido, ele pode ser inválido, certo? Passou por todas as fases, mas descobriu-se que ele não tem validade. Ou verifica-se que ele tem validade mesmo. Né? Para ter validade, o ato precisa ser perfeito e acabado. Né? Tem validade porque percorreu todas as fases que o ordenamento jurídico prevê e finalizou. Mas um ato perfeito não significa necessariamente um ato válido, certo? Porque ele pode ter algum resquício que o torna, certo, inválido, algum problema. Ato imperfeito é aquele que não se encontra acabado ou terminado, não finalizou. Na prática, o ato imperfeito ainda não existe como ato administrativo, não sendo possível a produção de efeitos jurídicos, porque ele não finalizou, ele não foi até o cabo das suas ações, certo? O ato eficaz, né, está disponível para a produção de seus efeitos. O ato eficaz é aquele que produz efeitos. Não deve existir uma condição para que possua eficácia. Já está pronto para produzir efeitos na sociedade. Ato perfeito está pronto. O ato administrativo poderá produzir efeitos. O ato administrativo poderá produzir efeitos, consequentemente, ser eficaz. Mesmo contendo vícios, o ato administrativo poderá produzir efeitos, está produzindo efeitos, certo? Depois se resolve, né? Se tornar nulo, resolve ser os atos que foram perpetrados. Lembrando que todo ato administrativo tem a presunção de legitimidade e imperatividade, porque emanou da administração pública, podendo ser questionado e até anulado. Nós já vimos isso. Ato pendente é o ato administrativo perfeito que necessita do cumprimento de uma condição futura para que a produção de efeitos aconteça. Então, você tem todos os requisitos, mas ele está pendente para o cumprimento de uma data específica. Você contribuiu a quantidade de anos, né, certa para se aposentar, pediu aposentadoria, mas falta um mês para você ter o tempo certo. Então aguarde-se aí um mês para que você possa ter um ato perfeito e com eficácia. Então o ato aí é pendente. Foi resolvido até um determinado ponto, mas não entrou em vigência. Não se trata de um ato imperfeito, mas seus efeitos só ocorrerão depois do cumprimento de condições específicas. Ato consumado, seus efeitos já foram realizados em sua plenitude. Acabou, extinguiu-se. Certo? As férias você já gozou as férias, então já foi consumado. A exaustão do ato ocorre automaticamente com o término do fato que o gerou. Então, pedido de férias, terminaram as férias, pronto, não tem mais o que pedir à administração pública em termos de férias. Ato ineficaz, todo ato que não tenha possibilidade de produção de efeitos. Todo ato administrativo que não tenha possibilidade de produção de efeitos. Todo ato imperfeito e inacabado é ineficaz, porque ele não está pronto para produzir efeitos consequentemente. Agora, o ato consumado passou a ser ineficaz. Ele pode ser ineficaz. Passou a ser ineficaz por quê? Porque ele já produziu seus efeitos, ele não produz mais efeitos consequentemente, porque os efeitos que ele tinha para produzir, ele já produziu. Portanto, ele não tem mais eficácia, ele é ineficaz. Acabou, né? O ato pendente é ineficaz. O ato pendente, porque falta uma condição ou condições para ele ser realizado. Portanto, o ato pendente ele é ineficaz, ele não produz efeitos. Sendo extinto, também é considerado ineficaz, consequentemente.
Portanto, meus queridos, aí nós tivemos os atos administrativos, tá ok? Então, revisem. Teremos uma questão de atos administrativos na nossa atividade, certo? Próxima terça-feira, tá certo? A nossa última atividade. Então, daqui a pouco nós teremos licitação finalizando o nosso conteúdo, ok? Então, um abraço a todos e até a próxima.